Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos com o livro do profeta Ezequiel. É um livro fascinante. Se fosse um livro de imagens, teria imagens fantásticas, né? Se fosse ilustrado. Hoje em dia, muitos se dedicam a esse tipo de ilustração também, mas é um livro fantástico. Fantástico porque essas imagens vivas aqui do profeta, que o profeta viu, ele contemplou numa revelação de Deus para ele, algo único, algo marcante. Não foi uma visão exclusiva, porque nós temos já visto o chamado de Isaías com os serafins, né, os seres de fogo, e temos outros chamados também que aparecem anjos, e temos no Novo Testamento o livro de Apocalipse, em que essas figuras são colocadas diante do profeta numa visão, ou nas visões da sala do trono nos céus, né? E aqui marca o chamado, no capítulo 1º, no quinto dia do quarto mês do meu 30º ano, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel era mais jovem do que Jeremias, né? Jeremias, dizem, era da idade talvez dos seus 20 anos de idade, quando foi contemplado, quando foi convocado, digo melhor, para profetizar na Judéia, e ele acabou sendo levado também para o Egito. Jeremias teve um ministério profético lá dos seus 40 anos. Ezequiel, aqui eu não me preocupei em ler. Ezequiel é companheiro de leitura também, mas falamos há pouco, há algum tempo, algum momento, sobre o livro de Jó. Algumas pessoas não acreditam que Jó existiu, que se trata de uma parábola, né? Um dos motivos pelos quais é que não há uma datação, né? E também não há localização específica, nenhuma referência a outro. Eu não tenho nenhum problema. Eles falam que é um tipo de uma parábola, né? A parábola aí me complica um pouco aceitar o livro de Jó como parábola, porque você estaria descrevendo algo que Deus pode fazer de forma a contrariar o que as pessoas imaginam de Deus, mas que ele não o fez, ele só está insinuando que faria. Então, para mim, não faz nenhum sentido. Eu creio que existiu o homem Jó, né, do período dos patriarcas, talvez mais tarde, até próximo aos dias de Moisés, né? É interessante imaginarmos que, se Moisés não conheceu o velho Jó, é possível que ele tenha entrado em contato, né, conhecimento da história lá por aquelas regiões. A história de Jó, no mundo da sabedoria, ela é quase que toda conhecida no Antigo Oriente. Então, mas eu gosto de imaginar que a, o Jó, ou a história de Jó, ou o relato do qual Moisés tomou conhecimento, foi um dos fatores que preparou, né, a mente dele, a estrutura dele para o chamado, para o encontro que ele teve com o Senhor. Muito embora vivendo como um príncipe no Egito, ele tinha acesso ao conhecimento da sabedoria egípcia, das religiões egípcias, e também do povo dele, do povo judeu lá escravizado, né? Ele tinha acesso. Mas eu gosto de pensar assim, mas nós estamos aqui de novo com Jerusalém ainda de pé, né? Parte do povo levado cativeiro, no cativeiro babilônico, e nesse cativeiro o sacerdote Ezequiel tem visões de Deus, né? Os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Olha, alguns gostam de imaginar que naquele tempo as pessoas concebiam, por exemplo, Deus é o Deus de Israel. Então, o Deus dos judeus é o Deus da terra.
Deus da terra de Israel. Então, o conceito que havia naquele mundo, naquela época, que a divindade estava vinculada a um território, eram divindades territoriais, que o poder de Deus se manifestar, pensariam, não sei como estava a cabeça dos judeus naqueles dias, ou especial do profeta, mas o povo em si, boa parte estava em pecado, a iminência de um castigo mais intenso era grande. E Deus se revela para chamar a atenção do povo para que aceitasse os 70 anos de cativeiro como uma correção, como uma disciplina para que depois eles fossem restaurados. Mas para tanto a verdade precisava ser dita, né? Como se arrependeriam se haviam amortecido ou perdido a sensibilidade para as coisas do Deus verdadeiro. É possível que muitos entre os judeus daqueles dias, né, tivessem essa concepção: estamos na Babilônia, vamos servir aos deuses dos babilônios, né? Porque o nosso Deus não nos alcança aqui, né? O Deus de Israel não era uma concepção estúpida, mas havia essa contaminação pelo convívio, pelo pecado, né? Você poderia ter as bênçãos de Deus na terra, em que Deus havia te estabelecido, em que aquele Deus tinha autoridade. Então, pode-se imaginar que o sacerdote aqui, um homem já de 30 anos, né, sacerdote sem templo, né, sacerdote sem ofício, mas dedicado à palavra de Deus, foi convocado para profetizar. E o chamado é rico, é belo, é dramático, é poderoso, né? Diz aqui o profeta: quando tudo isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano do exílio. Eles se tornaram muito detalhados, né? Os judeus se tornaram assim, na verdade, obcecados por esses relatos, por datação, quando o rei foi levado, quando chegou, quanto tempo ficou preso, o que aconteceu naquele período, a referência da história, a referência do tempo, o rei era usado como essa referência. Então, o cativeiro do povo, o cativeiro do rei. Ele diz aqui: eis que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Há uma poesia, eu não sou versado na linguagem hebraica, mas mesmo traduzindo, e essas traduções, algumas são muito boas, você consegue perceber que há uma poesia, há uma beleza de linguajar, há uma escolha de vocabulário, de palavras, há uma certa métrica, há um ritmo, né? Há aspectos poéticos na profecia, né? Diz assim: então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte, uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, né? Para variar, a tempestade que vem do norte, o julgamento, o juízo, é uma referência já ao cativeiro e ao que poderia acontecer a mais ainda, né? Deus usando o, então, a Babilônia, a Média, a Pérsia, todos aqueles povos do Oriente ali ficavam ao norte de Israel. Então, essa visão dessa tempestade é uma manifestação do juízo, do julgamento de Deus, que usa outros povos, outras nações, para infligir castigo a Israel pela sua desobediência. Somente a igreja hoje não aceita essa possibilidade, né? A igreja hoje se considera imune, né? Totalmente imune ao julgamento de Deus, ao julgamento de Cristo. A igreja de Cristo hoje não aceita reprimenda. A igreja de Cristo hoje não aceita a possibilidade de estar
trilhando por caminhos absolutamente errados. A igreja não aceita estar se corrompendo com idolatrias, com práticas estranhas ou com compromissos que acabam perturbando, atrapalhando ou diminuindo ou negando o compromisso que ela tem com o Senhor. A igreja é tratada como noiva. E naqueles tempos, e também hoje, não é diferente, todo aquele que pretende se unir à sua mulher, à sua esposa, ele deseja, ele espera que a noiva lhe seja fiel, que ela aguarde as núpcias. Esse vocabulário, né, tirado da vida conjugal, do casamento, da preparação para o casamento, o noivado, ele é usado para transmitir, né, a palavra de Deus e o propósito de Deus. Israel era como a esposa, a mulher, e é dito infiel, por quê? Havia se corrompido, adúltera, adultério espiritual, havia andado após outros deuses, outros ídolos, né? Havia quebrado a aliança, havia desonrado o compromisso com o Deus Altíssimo, com o Deus Todo-Poderoso. A igreja é retratada como uma noiva que aguarda a vinda do noivo para as núpcias, para a união final. O que ocorre nas nossas vidas hoje, na vida dos cristãos, é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo divino, espiritual, especial, único, mas não é final. O sermos resgatados do viver mundano, da ignorância de Deus, não é final. É um compromisso com vistas a uma união final, uma glorificação. Por isso, a ideia de noiva, a noiva, em Apocalipse aparece nos escritos do apóstolo Paulo. É uma visão muito bonita. Por quê? Porque todo mundo consegue entender. Não adianta querer se aprofundar demais em aspectos linguísticos, filosóficos, teológicos. A linguagem viva, a linguagem da vida, a linguagem do amor humano, né, do compromisso humano, do que se espera, do compromisso entre o homem e a mulher, Deus se apropriou desse sentimento, dessas verdades, desses valores, dessas expectativas, para reclamar do povo que não estava agindo com com o mesmo rigor em relação a ele, né? Em relação ao compromisso eterno estabelecido. Então, essas linguagens aparecem. Essa é uma linguagem figurada, mas é apropriada para descrever verdades espirituais e eternas, né? E Ezequiel começa aqui a descortinar aqui o céu. Não ele, né? O céu se descortina, se revela. Não deixa de ser uma revelação, um apocalipse. O apocalipse de Ezequiel. Porque ele tem visões de Deus, ele tem visões do céu, ele tem visões da glória de Deus. Ele tem uma visão de parte de uma corte celestial que se apresenta numa terra estranha, diante de um povo estranho. Ele diz aqui, uma terra estranha, onde vive um povo estranho, ali é o compromisso com Deus, mas a visão é para Ezequiel, que faz parte da aliança, do pacto. Ezequiel sendo sacerdote, com um compromisso de honrar a Deus através da sua vida. Não havia templo, ele estava impedido de oficiar no templo, mas ele não estava impedido de viver para Deus, de servir a Deus. Algumas pessoas, e não são poucas, são muitas, foram mal acostumadas com a ideia de um sacerdócio ou um ministério profissional que assume sobre si toda a responsabilidade da fé e ele se torna um ajudador, um participante, um financiador, né? Você trabalha, eu te ajudo com dinheiro, com a estrutura, mas o seu compromisso é diferente do meu. Você, pastor, você, ministro, você, sacerdote, você tem que se dedicar mais, você tem que orar mais, você tem que
ler mais, você tem que aprender mais, você tem que passar mais tempo com Deus, porque a minha vida é muito corrida, muito complicada. Quando eu chegar aí, eu quero ser ricamente abençoado, entrar em comunhão com o Senhor e receber por tudo que eu te paguei. Um financiamento, né? Um capitalismo espiritual. É uma, é uma perversão da verdade cristã, em que todos estão debaixo do mesmo compromisso, do mesmo pacto, da mesma responsabilidade. A liderança, o corpo que administra, que gerencia, tem realmente esse propósito: organizar, manter a pureza, a disciplina, a ordem e manter firme o compromisso estabelecido com o Senhor. Então, tem um propósito estabelecido por Deus. Se a coisa foge ao propósito estabelecido por Deus, aí a coisa se torna outra coisa, não é aquela primeira coisa que todos nós gostaríamos. A perversão de princípios, de verdades e de valores cristãos é uma máxima hoje, né? É coerente, é corrente. Até tem ministro aí se dedicando a treinamento, como se fosse executivo, outros como se fosse esse povo aí que é ajudador, que estimula, que orienta. Né? O que há que se perguntar, e o pastorado, o ministério estabelecido não serve mais? Né? O que mudou? Não, mas as relações não mudou nada. As relações humanas continuam a mesma dificuldade, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, as mesmas incertezas, pessoas desesperadas, aflitas, humilhadas, buscando socorro, buscando alimento, buscando apoio, buscando uma luz, buscando uma direção que a palavra de Deus sempre ofereceu e oferece, desde que ninguém se deixe encantar por sugestões de magia. Mas e agora? Eu estou em Cristo. Agora que você está em Cristo, você continua vivendo a sua vida em Cristo. Você continua lutando para expressar o amor de Deus através de Jesus Cristo na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Não precisa trocar de emprego, não precisa trocar de família, não precisa trocar de marido, não precisa trocar de esposa, não precisa abandonar os filhos, não precisa nada de radical. A radicalidade está na sua entrega ao Deus Todo-Poderoso. Aí você encontra o conceito de entrega radical, de submissão radical, de cada um pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. Com o tempo as pessoas se acomodaram, passaram a usar, eu não tenho nada contra quem gosta de joias, bijuterias ou de se identificar, as pessoas passaram a usar um objeto crucifixo, né, pendurado no peito ou junto do material de oração, se bem que os crentes, para orar, é só ou pelo improviso ou pelo costume, não tem nada que conta, né? Há quem tenha aquelas contas para as orações e tem lá um crucifixo também, né? Mas não é bem sobre isso que Jesus falou, né? Cada um tome a sua cruz e venha comigo. Eu sei qual é o meu Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane para você. Você sabe o seu Calvário. Você sabe o quanto a cruz que você carrega machuca o seu ombro, o lombo, as suas costas. Você que teme a Deus, decidiu obedecer a Deus, a viver para Deus, você sabe o peso que você carrega. E Jesus não falou para ninguém assim, não, abandona isso, não vai ter sofrimento, não, muito pelo contrário. Você está certo, o caminho é esse. O caminho é esse. Continua carregando a sua cruz, levando a sua cruz para o seu Getsemane, para o seu Calvário. Não tenta fugir do seu Calvário, meu irmão. Não tenta fugir da sua dor. Esse é o caminho, esse é mesmo o caminho. Se você permitir, você vai encontrar paz e alegria, ainda que essa cruz esteja pesando, doendo um pouco. Recompensa. Haverá recompensa. E eu acredito que as recompensas, as bênçãos de Deus não são só
para a eternidade. Deus Todo-Poderoso é grande em misericórdia, amor e compaixão. Via de regra, ele antecipa da alegria eterna sobre as nossas vidas. A maneira como ele antecipa o que ele já preparou, o que ele já te entregou gratuitamente, isso é com ele. Eu considero importante que você saiba que você não está sozinho, você nunca estará sozinho, você nunca esteve de fato sozinho. O Senhor Deus tem te ajudado, o Senhor Deus tem te suportado, e o Senhor Deus te levará até o fim, de maneira serena, calma, tranquila. A vitória de Cristo Jesus também é a nossa vitória. Mas Ezequiel está aqui, os céus se abriram para ele. É o que eu falo, é interessante. Algumas pessoas se preparam a vida toda, nunca vislumbraram absolutamente nada das coisas. Tem uma vida abençoada, uma vida rica, uma vida de amor, temor, de conhecimento, né? Mas há uma ambição na mente de muitas pessoas e o atual estágio da humanidade, com essa riqueza tecnológica, sugere muito rica e facilmente a possibilidade de experiências sobrenaturais, espirituais, supernaturais e coisas de todo o tipo. E as pessoas se deixam enganar, né, pela falsificação da espiritualidade, pela falsificação do sobrenatural, né, entregando suas mentes, entregando seus corações a expectativas equivocadas, a comportamentos inapropriados, seguindo práticas e rituais proibidos aos cristãos. Se outros querem participar, que participem, nós não temos nada a ver com isso. Jesus Cristo deve ser suficiente, com visões ou sem visões, com o abrir dos céus ou não. A glória de Deus se revelará nas nossas vidas no momento apropriado e determinado pelo Altíssimo Deus. Não precisa tentar apressar, tá? Não apressa, não apressa para que você não se desvie do caminho e complique ainda mais a sua jornada com sofrimento desnecessário. E Ezequiel começa a enxergar, né? Ele viu algo semelhante a 4 seres viventes que se deslocavam do meio da nuvem, tinham aparência humana. Eu conheci algumas pessoas, e na minha infância tinha a televisão, o cinema, o Egito, o antigo Egito, a mitologia dos egípcios era uma coisa assim que preencheu o cinema, a televisão, de histórias, de seriados, de coisas fantásticas. Né? E estudando a Bíblia, nós vemos também, realmente, os egípcios, os assírios, os babilônicos eram povos que, muito voltados para questões, vamos usar a palavra espiritual, a ponto de terem parte do panteão de deuses deles, até assim, inúmeros seres alados, animais alados, né, que representavam divindades, segundo eles entendiam. E eles tinham Deus para tudo, né? Eles tinham Deus para Deus da morte, Deus da vida, o rio era um Deus. Olha, era uma complexidade de deuses. Aqui nós vamos ver que esses seres, esses querubins aqui, conforme são identificados, eles representam, são criaturas assim fantásticas, mas muito feias, né? Eles representam os poderes da criação. Os poderes da criação em perfeita submissão e obediência a Deus. Eles não têm autonomia. Eles não têm poder em si mesmo. Eles vivem para servir e para adorar o Altíssimo Deus. Tá? Então, esses seres com aparência humana, com faces de homem e de animais, com asas, qual a necessidade de um ser espiritual ter asas? Sejamos objetivos. Qual é a necessidade?
Não faz nenhum sentido isso. A nossa mente e finita que identifica aí nas aves, nos pássaros. Hoje nós temos a indústria aeronáutica aí, aeronaves que voam, né? Tem asa também, né? Que voam, que desafiam a gravidade. Mas naquele período você não tinha, acho que nem balão eles construíam ainda naquela época lá. Talvez algum experimento, mas eu não tenho informações a esse respeito. Então a ideia de uma criatura que se sustenta, que paira, que se desloca no ar, eram os animais, as aves, né, os pássaros. Então, muitas das visões que eles veem, que o profeta está vendo um deslocamento de um ser angelical, esse ser angelical parece com asas. Né? Em outras ocasiões, o anjo está lá andando, aparece andando, não se vê asa nenhuma. Né? Mas há uma acomodação à nossa mente finita e há também um desdenhar de Deus em relação à multidão de deuses que existiu entre aqueles povos, entre aqueles homens, no Egito, na Síria e na Babilônia. Né? Você imagina aquelas cidades, fortalezas, né? Muralhas altíssimas, as imagens de homens, de animais alados, de deuses, de seres, de criaturas, os templos magníficos que eles construíam nas cidades, né? Adorando o que não devia ser adorado, o que no máximo simboliza um dos poderes da criação. Povos, nós falamos em Jó, já estava havendo ali uma, uma perda, uma, um vazio em relação a uma comunhão com o Deus único, muito embora estivessem mantendo ainda alguns rituais. Aqui, a comunhão havia se perdido total e completamente. Eles adoravam, cultuavam, a Bíblia falou exército dos céus, ou seja, as estrelas, os planetas, os animais como seres. Alguns representam até anjos, o conhecimento que eles tinham de anjos, hierarquias angelicais, poderes angelicais, né? Potestades, dominadores. Eles acreditavam também numa hierarquia de seres, de anjos que teriam, na opinião deles, poderes diversos em relação à criação e aos homens. Podemos inferir aí, imaginar que eles se deixaram corromper pelo culto a demônios, pela adoração a anjos caídos, que abriram mão do seu propósito, não guardaram seu domicílio celestial e influenciaram e afetaram em muito a humanidade pecadora e caída, né? A ponto de se permitirem adorar como se fossem deuses ou divindades. Fica mais fácil se você aceitar essa verdade. Fica mais fácil, tá? Porque quando a pessoa resiste à verdade de Deus, resiste à revelação de Deus, resiste ao amor de Deus, ela fatalmente cai sob o domínio dos demônios, tá? Não porque estes sejam poderosos a ponto de interferir na atuação bondosa de Deus, não. É porque a pessoa se rebela contra Deus, a pessoa se revolta contra o propósito de Deus, obscurece, né, tem a sua mente obscurecida, tem o seu espírito criado uma barreira com o Todo-Poderoso e acaba se entregando a esses dominadores, a esses seres, né? E você tem no mundo antigo esse panteão aí de milhares e milhares de deuses. Hoje, atualmente são muito famosos ainda os deuses dos gregos. O panteão grego continuou. A Europa, por conta do Império Romano, se apaixonou pelos deuses gregos, né? E ficou enraizado na mente, na cultura europeia, e eles transmitiram para o resto do mundo, chegou até nós. Né? Se falar da idolatria babilônica, dos deuses da Babilônia, todo mundo vai ficar indignado, dos deuses do Egito também, né?
Agora tem os nórdicos também que estão chegando, né? Os deuses loiros. O cinema está ressuscitando esses deuses mortos também. Se você falar do panteão, por exemplo, das divindades africanas, é tudo satanizado, né? A nossa cultura satanizou tudo que é negro, absolutamente tudo, né? A cor da pele, os alimentos, as danças, os ritos, os mitos, né? Todas as formas de culto, a sabedoria, tudo foi satanizado, assim. É, e a igreja hoje mantém essa barreira de identificar a cultura afro-brasileira com atividade totalmente demoníaca. Não estou entrando no mérito de religiões comparadas. Eu, eu apregoo o respeito. Se eu não concordo, eu não posso participar, mas eu também não vou tentar destruir. Se eu entendo que a minha posição é melhor, é mais satisfatória, é a mais adequada, se tiver oportunidade, vou dizer, mas não vou identificar tudo de um povo com atividade satânica. Né? A cultura afro-brasileira é a única contemplada com a designação de satanismo absoluto. Tá? O cumprimento é satã, tudo, absolutamente tudo. O canto, a dança, é tudo satânico. Né? Criou-se essa imagem para justificar o comércio de escravo, o tráfico de escravo, a perpetuação no escravizar, o não indenizar, o não compensar aquele que foi escravizado e explorado, que também ajudou a construir esse país. Nós temos isso aqui no Brasil. Agora, se falar assim, vamos assistir a série do Loki, do Thor, né? Os deuses americanos como os heróis deles, né? Que são os deuses deles, né? Da América do Norte, lá são deuses e semideuses que usam um colã lá, são filmes, são séries de televisão. Ninguém sataniza a cultura norte-americana que diviniza, né? Que cria semideuses. Ninguém sataniza a cultura nórdica, né? A cultura grega é até referência. Você vai estudar filosofia, você vê os mitos gregos sendo usados como parâmetros, né? Como a base conceitual para desenvolvimento de ideias na área de filosofia, psicologia e por aí afora. Né? É aproveitado conceitos e verdades dos gregos que, se você estudar o povo grego, você fica escandalizado, né? O que era a Grécia. Os romanos adotaram, eles eram apaixonados literalmente pela cultura grega, pelo modo de viver grego, pelo modo de pensar grego, adotaram para eles e transmitiram para o mundo. Depois, o povo de Israel sofreu depois por sofrer os ataques, não só do Império Romano e suas tropas, mas do processo de helenização. Né? E essa pressão pela helenização chegou até a igreja, assim, e a reforma e outros movimentos tentaram retirar, mas na sociedade em que nós vivemos, o peso da cultura helênica, os filósofos, os valores, os pensamentos é incrivelmente forte, é muito forte. Tá? Aqui esse homem está vivendo entre um povo que tem milhares de deuses, que o idólatra não precisava. Israel estava sendo punido por adotar a idolatria, no templo havia corrupção do serviço sacerdotal, havia sacerdotes que levavam lá outras divindades em lugares escondidos do templo, faziam outras práticas, né? Tentando criar um atalho. Né? A pessoa perde a comunhão com Deus porque peca contra Deus, é arrogante, é presunçoso, não se humilha diante de Deus e acredita que pode, né, criar um caminho alternativo através de outro método, outra coisa, outro pensamento, outro modo de agir. Só vai piorando a própria situação. Temos um compromisso com Deus, precisamos nos submeter à vontade dele. E ele começa a ter essa visão, e na visão ele começa a ver primeiro esses seres, né? Cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro,
e brilhavam como bronze polido, né? As pernas retas é, é um duplo apoio, né? Um duplo firmamento, seriam as duas dianteiras, né? Duas pernas firmes, né? Eu imagino assim, né? Porque na verdade é uma pata que ele estava enxergando aqui, né? Porque os pés, ó, eram como de um bezerro. Está vendo? Parece realmente uma, uma mistura, né? Uma união em um só de vários dos deuses dos babilônios, né? E ele continua aqui, eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos quatro lados, e os rostos e as asas dos quatro eram assim. Aí começa a descrever. As asas encostavam quatro seres, né? E cada ser estava voltado para frente e vai mostrar o que ele via. Havia quatro faces, né? Ou seja, é uma visão não é muito bonita. Não é uma criatura lá, né? É, algumas pessoas são acusadas de terem duas caras, né? Se bem que normalmente é só uma força de expressão, porque é uma denotação do caráter. Mas as criaturas aqui têm quatro faces, né? Aqui ele fala que as suas asas encostavam uma nas outras, quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente, né? Seres que resolutos, é uma obediência absoluta, indicam um caminho reto e perfeito, né? Que não tem motivo para se desviar, né? Que não tem motivo para voltar atrás. Para onde vai? Está indo para o caminho certo. Tá? A aparência dos rostos, os quatro tinham os quatro de frente tinham faces semelhantes às humanas, do lado direito tinham cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que ficaram e as que ficavam para trás tinham cara de águia. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que tocavam as dos outros, e as duas cobriam o corpo de cada um deles, né? Há uma postura reverente, né? Esses seres, eles aparecem também como que anunciando. Muito embora essa visão que você vê aqui é como se fosse um, um trono móvel, uma carruagem celestial que transporta a glória de Deus, né? Desloca, que acompanha a glória de Deus, como anunciadores da presença gloriosa do Senhor, né? Como seres poderosos, obedientes, né? Que servem para apresentar a glória de Deus, que acompanham a manifestação da glória de Deus e do poder de Deus. Há uma riqueza de interpretação desses seres, né? Dessas faces, seus significados, né? Há uma beleza de interpretação, mas eles refletem algo da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta através do poder dele, através das criaturas. O homem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é de se admirar que a face principal desses seres poderosos que refletem a glória de Deus, o poder de Deus, tem a face humana, tem a face de um homem, né? A comunicabilidade, não que esses seres sejam intercessores ou intermediários, mas eles refletem em si, na sua aparência, no seu aspecto, algo do poder de Deus, do desígnio de Deus, da vontade de Deus, dos decretos de Deus. E se apresentam como guardiões desse trono móvel, guardiões, né, desse trono da glória de Deus, que, na verdade, preenche toda a terra. Mas Ezequiel está vendo isso numa terra estrangeira para ele, né, onde habita um povo totalmente desconhecido dele, com práticas e atos completamente estranhos a ele, que havia corrompido o povo que havia sido levado para lá. Aí ele continua dizendo aqui, falando das faces, né? Ele diz: cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente. Aí ele tem um acréscimo aqui, né? A presença de Deus, da glória de Deus,
ele fala também agora aqui do Espírito, né? Porque há uma referência a isso na criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Vamos ver aqui o capítulo aqui de Gênesis, quando fala da criação, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, tá. Ele está usando essa visão, ela tá despertando no profeta o conhecimento que ele tem da palavra de Deus, do propósito de Deus e do plano de Deus. É como que se naquele momento a criação estivesse sofrendo um grande risco, como foi relatado aqui em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É o relato da criação. Tudo que Deus criou é perfeito e bom. Mas por algum motivo não muito bem explicado, aliás, é explicado através dos textos da Bíblia, através dos textos da palavra de Deus, né? Por uma série de eventos, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, ou se tornou. Por que ele fala? Porque ele, com esse versículo primeiro não tem tem uma separação, mas você não percebe tanto essa ruptura. Porque não há preocupação com o tempo no relato da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá, mas quando? No princípio. Quanto tempo isso levou? Tempo não significa absolutamente nada para o eterno Deus. Tempo passa a ter alguma importância quando nós somos criados. E até mesmo quando Adão é criado, o tempo não é relevante. Quando peca e é expulso do paraíso, aí o tempo começa a ser relevante. Porque o ser humano ele começa a experimentar o significado da morte, do pecado. O envelhecimento, a perda, né? As dificuldades da natureza, da criação, a morte. Então, o tempo antes do pecado não faz diferença. Quando Deus criou, gostam de falar que foi 100 bilhões de anos. Se fossem 500 bilhões ou 1 trilhão de anos, ou 100 trilhões, né, ou 100 mil anos. O tempo é irrelevante para aquele que existe além do tempo. Deus não está limitado pelo tempo. Deus age no tempo, através do tempo. Mas ele não está preso ao tempo. Né? E, ao mesmo tempo, não está impedido de agir através do tempo. Então, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A escuridão estava encobrindo o povo de Israel também. A escuridão estava encobrindo o povo que foi levado para o exílio, que agora, se enquanto eles estavam em Israel, com os profetas lá, com Jeremias lá, com os outros profetas, ainda com o templo, ainda com as pessoas que eram fiéis a Deus e tementes a Deus, já não era lá grande coisa. Agora que eles chegaram num lugar que tinha lá uma miríade de deuses, aí que o povo desandou. Aí que o povo se entregou. Né? Por isso surge nessa visão, nessa revelação, o entendimento do Deus que é Espírito, né? que paira sobre a criação, que não aceita a condição de escuridão, de trevas, que invade e domina a vida das pessoas. O povo é rebelde, mas era o povo escolhido por Deus. E como nós já falamos, Deus não costuma desistir assim tão facilmente como as pessoas imaginam.
foi escolhido para servir a Deus e ia acabar servindo a Deus. Deus não tinha intenção de destruir o povo, muito embora o povo, na ignorância, na escuridão da idolatria, né, estivesse atraindo sobre si mais ainda da ira de Deus. Diante desse risco, diante dessa condição inaceitável de corrupção, de deterioração, de perda, de morte, Deus intervém. Já tínhamos o jovem Jeremias em Jerusalém, agora temos Ezequiel entre o povo comum. E nos palácios nós teremos lá Daniel e os outros jovens lá. Deus nunca se permite ficar sem testemunho. Nunca. Nunca. Deus não se deixa derrotar. Deus não desiste, Deus insiste. E na insistência de Deus, ele encontra no coração humano o espaço necessário para o novo comprometimento, aceitação. Ezequiel está sendo também convocado para uma batalha terrível, para uma batalha extremamente terrível. Vamos voltar aqui ao nosso profeta, incrivelmente dramático. Ele fala aqui: para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes, eram como verdadeiras tochas. Havia lá brasas ardentes, lembrando também a visão do profeta Isaías, né? Que um dos anjos vai até o altar, pega uma brasa, mas não pegou brasa do altar, né? É uma visão, e purifica os lábios do profeta. Aqui entre esses seres, né, há um espaço repleto por fogo, por relâmpagos, por raios, por vozes, né? E ele segue admirando aqui. Aí ele vê também rodas grandes abaixo desses seres que os acompanham, né? Que quando eles descem, toca a terra, quando eles se levantam, sobe junto. Formam uma carruagem, né? Um trono móvel, né? Uma revelação da glória de Deus que se desloca para além do esperado. Deus se move para além das expectativas humanas. O conhecimento da lei e de que algo precisava ser feito para que o povo não se perdesse havia entre os anciãos. Mas eles podiam ter imaginado que ali eles estavam sozinhos e abandonados, né? Porque o templo estava em Israel. Mas Deus é o Criador de toda a terra. Deus é soberano sobre toda a criação. Aquela multidão de divindades daqueles povos não eram absolutamente nada quando comparadas ao poder de Deus, à majestade do soberano Deus. Isso eles precisavam entender. Isso Ezequiel precisava entender. Isso nós precisamos compreender. As divindades, os principados, as potestades, os dominadores, todas essas coisas aí não são nada comparados ao poder, ao propósito, à vontade de Deus. São poderes que não têm poder. São realidades que são mentiras. Porque eles sim são irreconciliáveis porque abandonaram a sua posição. Ainda que essas criaturas sejam representações de seres ou poderes angelicais, são de seres ou poderes que abandonaram sua posição diante de Deus e que não podem de maneira nenhuma ajudar, né, apoiar ou reconciliar absolutamente ninguém com o trono da graça, porque eles perderam completa e absolutamente todo e qualquer acesso ao Pai. Ele segue aqui falando desses seres, ele fala dessas rodas, dessas cambotas altas com aros cheios de olhos, né? E eles seguiam a direção do Espírito. E para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas.
Ao mesmo tempo que é uma revelação da glória de Deus que se manifesta naquele lugar, essa visão, né, esse revelar-se de Deus, também desnuda o homem, também revela o que tem dentro do indivíduo. No caso de Ezequiel, por isso que fala dos muitos olhos aqui, que nada está encoberto aos olhos de Deus. Então, esses seres têm essa incumbência, né, de revelar, de acompanhar a revelação da glória de Deus, mas também de garantir que esta revelação da glória de Deus revelará o homem para si mesmo. Isso é o que muitas pessoas não querem, né? Essa é a parte que muitas pessoas querem evitar do conhecimento de Deus, do caminhar com Deus. É saber que, ao mesmo tempo que Deus se revela, essa revelação de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, ela garante também que nós nos expomos cada vez mais aos olhos do Pai. Nós não temos como nos esconder aos olhos de Deus. Nós não temos como assumir outra posição que não seja uma posição de humildade e de sinceridade diante de Deus. E segue Ezequiel falando da gloriosa visão que ele tem, ele diz: acima das cabeças destes seres havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante. Então, esses seres estão abaixo de uma outra estrutura que não estava totalmente visível aos olhos de Ezequiel. Mas conforme ele vai contemplando, contemplando a visão, ela vai se abrindo, vai se ampliando, e ele começa a ver uma estrutura acima desses seres. Como Deus é Deus sobre Israel, Deus é Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Deus é Deus até sobre os rebeldes. Deus é Deus até sobre a Babilônia. Os deuses da Babilônia, os reis babilônicos, os reis da terra, os poderosos da terra estão também debaixo do poder de Deus. Não estou tentando justificar as ações de ninguém. Dizer que está debaixo do poder de Deus, eu não estou dizendo que eles estão sob o domínio ou poder gracioso e amoroso de Deus. Eu só estou dizendo que Deus, como Senhor e Criador, não abre mão do seu direito de governar a sua criação. Você pode até ser devoto de uma filosofia político-ideológica, você pode até achar que este ou aquele homem representa o melhor, este ou aquele conceito político-social, mas eu devo chamar a sua atenção, a sua devoção a esses homens é abominável. É abominação aos olhos de Deus. Porque o Senhor sobre toda a terra é Deus e ele não abriu mão disso. Ele não delegou isso para ninguém. O fato de instituir autoridades, governos, reis, é para manutenção da ordem e da justiça. Não é para usurpar o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus em nossas mentes e corações. É difícil coordenar a vida religiosa e política, mas é muito mais difícil porque nós aceitamos a mentira de que falácias humanas vão transformar vidas, vão mudar realidades. Quando nós nos submetemos ao governo de Deus, ué, não foi isso? Ah, não, você só aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Essa é outra tragédia. Essa é outra tragédia, um Deus parcial, né? Tratar Jesus como se ele fosse um semideus. Grita-se muito, né? Que os justos vão governar a terra e todo mundo quer governar, né? Mas
Mas ninguém vai governar nada sem ele. Os que se aventuram a usurpar o nome, a glória e o poder dele, se arrependerão terrivelmente. Se arrependerão terrivelmente. O pior, não haverá tempo para que se arrependam. Serão punidos eternamente. Vamos lá. Acima da cabeça desses seres aí, ele vê uma abóbada. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia as asas ao seu vizinho e as outras cobriu o corpo. O barulho das asas deles era algo assim muito intenso, né, como se fosse o rugido do mar, como se fosse a voz do Todo-Poderoso. Ele não tinha ouvido ainda a voz do Todo-Poderoso, mas o relato é reapresentado após todo o evento, então ele pode assim dizer. E ele diz aqui, era um ruído estrondoso como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Tá. Ele está vendo o manifestar da glória de Deus. Ele já estava satisfeito com os querubins. Aí tem mais. Deus tem sempre algo mais para acrescentar às nossas vidas e mentes. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbada que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Aí ele volta aqui. Acima da abóbada, a cobertura curva sobre a cabeça, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira. E bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Uma visão da glória do Todo-Poderoso Deus. Uma visão num lugar onde ele não esperava, eu acredito. Ele não esperava. Ele não esperava. Ele não esperava. E o que acontece aqui? O aspecto geral do fulgor, aí ele descreve aqui, né? Que estava sentado, a parte superior parecia ser a cintura, se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma luz radiante o cercava. Já tinha o fogo, né, um fogo que purifica, um fogo que não destrói, que não consome, que ele estava vendo ali abaixo dessa carruagem. Agora acima, né, nessa visão do trono, como que numa figura de um homem, né, uma glória que invade, que transparece, que se acrescenta. Ele é alguém que ele vê sem ver. Né? Ele continua aqui. O aspecto do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por trás delas. Assim era todo o esplendor do seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória do Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me, com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz me chamar. Ele tem toda essa visão grandiosa e ele cai sobre o seu rosto. Também na visão, também durante esse evento. Então, eis que ele me disse, e Deus trata, eu já falei acho que isso uma vez, em algum momento aqui, Deus trata Ezequiel de forma muito dura, porque ele está convocando Ezequiel para representar Deus diante do povo, um povo rebelde. Então Ezequiel passa a assumir a figura aqui como que de um mediador. Ele é um porta-voz, ele vai manifestar a vontade de Deus, mas ele se apresenta também como um mediador. Ele é aquele que vai levar a palavra de Deus ao povo, vai ensinar ao povo e vai buscar interceder pelo povo diante de Deus. Deus trata Ezequiel como se fosse um desconhecido. Deus não facilita em absolutamente nada o chamado dele. Deus diz: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Apesar da forma enérgica com que o Senhor se comunica para Ezequiel, ele recebe uma permissão para permanecer em pé. Há um restaurar da dignidade sacerdotal dele aqui. Há um resgate, porque como sacerdote, esse trabalho de intercessão, de mediação, através do serviço, era a obrigação dele.
Agora, privado do templo, ele podia se sentir um inútil. Por que serve um sacerdote sem templo? Um sacerdote sem oferta, sem sacrifício. Aí o Senhor diz aqui, ó, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Palavras firmes, palavras duras, palavras que trazem à tona, que revelam a condição do homem e do povo que ele está ali representando diante de Deus, mas que resgatam a dignidade do homem diante de Deus. Há uma dignidade no ser humano. Há uma dignidade a ser respeitada no outro. Se a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós, como povo de Deus, devemos ser os primeiros a reconhecer essa dignidade inerente à natureza e à condição humana, mesmo que seja na vida daquele que não conhece a Deus, que provavelmente não conhece e não quer conhecer por culpa nossa. Não porque Deus não tem interesse em se revelar à sua criação. Aqui, Ezequiel mostra Deus agindo além dos limites da perspectiva medíocre e pequena do povo de Israel. Deus indo além dos muros. Deus indo além das paredes. Deus indo além dos mares, oceanos. Deus se comunicando com a sua criatura com o objetivo de resgatar a dignidade para que possamos de fato ser, expressar em nossas vidas essa imagem e semelhança em nós implantada pelo próprio Deus. Não é algo que se desenvolve, não é algo que você cultiva, que evolui. Vê a sequência aqui. No mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. Há uma atuação do Espírito de Deus no livro desse profeta aqui que é impressionante. Ele fala que o que permitiu que ele não só contemplasse a visão, mas com que ele ouvisse a voz e fez com que ele obedecesse ao comando, foi o mover do Espírito de Deus. Para que fosse restaurada a dignidade do profeta, Deus agiu colocando-o de pé. Por que o Espírito, de novo? Por que o Espírito agindo? Está lá em Gênesis outra vez. O Senhor Deus, de forma especial e maravilhosa, formou o homem do pó da terra. Ou seja, um contato direto. Nós não somos obra do acaso. Não somos frutos de um processo aleatório. A humanidade é fruto do agir direto do Criador. E diz que formado o homem, Deus assopra nele. E o homem passa a ser espírito vivente. Né? Como que o hálito, algo de Deus foi transmitido à criação, ao ser humano. É a mesma coisa. É o mesmo ensinamento. Ainda que Ezequiel tivesse ali vivo, sem o templo, sem o povo, sem o propósito, ele era praticamente um morto. Alguém que perdeu o sentido da própria vida. Porque um desastre completo e absoluto aconteceu. Desastre completo e absoluto aconteceu porque o povo pecou contra o seu Criador. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas. Havia trevas. E o Espírito de Deus começa a agir para impedir que as trevas dominem a terra, a criação e aqui Israel.
O Espírito de Deus coloca Ezequiel sobre seus pés, restaurando, resgatando a dignidade do indivíduo, do sacerdote, agora ampliando a sua atividade como profeta, uma responsabilidade maior, urgente e imediata, da mesma maneira como que o Espírito de Deus pretende resgatar e restaurar o povo de Israel. Mais adiante aqui você tem a visão do vale de ossos secos, né? Um exército derrotado, humilhado, sem vida, sem nada, em que de repente esses ossos começam a se juntar e vão formando um esqueleto, nervos, tendões, sangue, até que se levanta um grande exército, mas não tem vida, até que o Espírito de Deus invade, né? Uma promessa de restauração, uma promessa de ressurreição, de renascimento, um declarar-se Deus que vai além do punir, do corrigir, do castigar e do exigir. Um Deus que capacita, um Deus que transforma, um Deus que espera o momento para encontrar espaço nas nossas vidas para completar a obra dele e a vontade dele. E ele ordenou: Homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se amotinaram contra mim, contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu estou te enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz o soberano Deus. E ao ter resgatado a sua dignidade de homem, de indivíduo, de israelita, de sacerdote, ele agora é comissionado como profeta. Ele é comissionado como porta-voz de Deus. E recebe a difícil tarefa de chamar o povo ao arrependimento, de declarar ao povo onde, como o povo havia pecado, porque eles haviam sido punidos, derrotados, aprisionados, e o que Deus faria quando se completasse o período que havia sido estabelecido. Ele diz aqui: sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não lhe dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. E tu, ó filho do homem, não temas essas pessoas, nem se assuste com as suas palavras. Não intimides, ainda que sarças e espinheiros te cerquem, e habites entre escorpiões. Não temas as suas respostas nem questionamentos. Tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso. Portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra. Tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer não te deem atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Contudo, tu, filho do homem, ouve o que te falo. Não sejas como esse povo insubmisso. Abre a tua boca e come o que eu te ofereço como alimento. É dado ao profeta aqui um rolo, um pergaminho da palavra de Deus, e ele se alimenta desse pergaminho e é doce como o mel. A palavra de Deus realmente, né? Então ele desenrolou o livro diante de mim, em ambos os lados do rolo estavam registradas palavras de lamento, prantos e muitos ais. Nós vemos isso também lá no livro de Apocalipse. Há um evangelho a ser pregado. Há desafios a serem enfrentados. E nós não podemos ficar temendo, esperando uma ocasião melhor ou um momento melhor. A hora de se viver para Deus é essa, é agora. O momento de confiar plenamente em Deus, em Sua palavra, é esse, é o melhor momento. É o melhor momento. Apesar de todo sofrimento e dor,
todo sofrimento e dor, que nós não desdenhamos disso, nós não zombamos, nós lamentamos profundamente vidas perdidas, milhares de vidas perdidas. Mas é um momento em que nós somos chamados a repensar a nossa posição em Deus. É um momento em que nós somos chamados a repensarmos o nosso propósito nesta vida. Até que ponto estamos envolvidos com os desígnios e o propósito do Pai, ou apenas com as nossas preocupações cotidianas, diárias, as preocupações de sempre? Não é justo que um cristão tenha uma vida que não reflita a glória do Pai. Não é justo para você viver abaixo, viver aquém daquilo que Deus planejou para você. Você não precisa ter um vislumbrar profético, como está descrito aqui no livro de Ezequiel. Porque o Espírito de Deus já faz parte da sua vida, já faz parte da sua jornada. Ele comunica a você, a mim, a todos nós, a vontade, o desejo sincero do Espírito para que nós possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Não importando muito a posição que nós ocupamos nessa jornada, nessa caminhada. Não é responsabilidade apenas de alguns. É responsabilidade de todos. É responsabilidade de todos. Quanto mais pessoas envolvidas na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais pessoas envolvidas em dedicar tempo, do seu tempo, para Deus e para as coisas de Deus, mais Deus vai agir em favor da humanidade que Ele ama. Mais Deus vai revelar de si e da sua glória através de Jesus Cristo. O horizonte de temor, de juízo, de medo, pode se transformar numa visão gloriosa, na demonstração viva do amor do Pai. Porque o medo está relacionado à ignorância, ao desconhecimento e ao pecado. Em relação a Deus, nós não precisamos ter medo. O temor reverente, o amor respeitoso, a postura correta e equilibrada, o próprio Espírito de Deus se encarrega de construir e de edificar através de nós. Agora, o medo, o desespero, o medo leva ao ódio, leva à amargura, leva ao ressentimento. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer os males do mundo. Nós podemos ter uma vida controlada pela vontade de Deus. Nós podemos ter uma vida dominada pelo amor e pela alegria, pela esperança que em nossos corações é colocada pelo Espírito de Deus. Ezequiel ouviu uma chamada para um ministério profético ao qual ele devia se dedicar independentemente de resultados. Quer o povo ouça, quer o povo não ouça, eles precisam saber que foi enviado um profeta, que um profeta esteve no meio deles, que Deus não se permitiu, não se deixou esquecer, que Deus se fez lembrar, que Deus esteve presente no pior momento, quando eles perderam tudo, perderam suas casas, suas famílias, perderam suas vidas e foram lançados numa terra estranha. Deus não os havia abandonado. Eles que estavam sendo rebeldes contra o Senhor, porque o Senhor Deus estava também naquele lugar. Deus está nos céus, mas também está com o humilde de espírito, de coração, com aquele que se abre para a verdade da palavra de Deus, para aquele que se entrega ao plano e ao propósito do Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe.
Fizemos até agora uma pequena apresentação do livro do profeta Ezequiel, livro que amamos, cujas figuras fantásticas e maravilhosas levam as nossas mentes para as coisas eternas, né? Levam as nossas mentes a refletir e a meditar na glória de Deus, no amor de Deus, no mover de Deus em nosso favor. Que Deus te abençoe, te proteja, querendo Ele, retornaremos em breve.